Olá, alunos e alunas da mediação tecnológica. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Como estão indo os estudos de vocês? Como vocês estão saindo agora no início desse ano? Espero que vocês estejam animados, né? Bom, galerinha, nós continuamos com a nossa disciplina agora na unidade 2 e a nossa aulinha de hoje vai ser sobre antropologia, né? A cultura e a antropologia. O que isso tem a ver, professor, uma coisa com a outra? Nós vamos descobrir agora, né? Então, a nossa aulinha de hoje vai falar um pouco sobre os antropólogos que falam da cultura e nós vamos falar um pouco sobre essa questão com vocês, para que vocês possam também trazer os exemplos da vida de vocês, da vida cotidiana, né? Então, vamos aqui comigo para a nossa tela. Muito bem, a gente vai falar hoje na aula 12. Lembre-se dessa aula. É a aula sobre cultura segundo a antropologia. E qual é o tema, então, a agenda da nossa aula? A gente vai falar sobre cultura e ideologia, ok? Nós vamos falar sobre a ideologia e o grupo social, a ideologia e o cotidiano e a dominação e o controle que se tem, né, através dessas ideologias. Vocês acreditam que existe isso, gente? Que as ideologias podem controlar as pessoas? Bom, é nessa aula que a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, antes disso, a gente dá aquele tempinho aí, 2 minutinhos, para vocês falarem um pouco sobre a cultura da sua região. E aí, gente, falem um pouquinho entre vocês aí, com seus colegas do lado, com a professora. Qual é a cultura da sua região? Qual é a cultura do seu lugar, onde você vive? O que vocês identificam? Lembra que eu falei para vocês, numa aula anterior aí, sobre os traços culturais que podem haver numa sociedade? Religião, danças, vestimentas, né? Símbolos, né? Construções arquitetônicas, tudo isso, gente, faz parte desses elementos da cultura. Enquanto vocês estão falando aí entre vocês, aí com seus colegas, eu vou falar daqui, Porto Velho. Com certeza tem alguns alunos aí de Porto Velho. Então, assim, Porto Velho é um lugar que tem uma cultura bastante híbrida, bastante misturada, né? A gente tem aqui influências grandes de povos indígenas da região. Nós temos influência negra, pela presença dos negros aqui desde a colonização, né, na escravidão negra. Nós temos também uma migração forte de pessoas de vários estados do Brasil. Então, a gente tem um misto, né? Mas essa coisa do norte, assim, dessas práticas culturais do norte é muito presente para nós, né? Principalmente também uma mistura entre norte e nordeste. A gente tem muitos nordestinos aqui, né? Então, esses nordestinos trouxeram toda essa cara da culinária, tanto que aqui a gente come muito carne de sol, não sei aí no interior do estado, mas aqui... Vamos falando de culinária aqui, carne de sol, a gente gosta de comer peixe assado, que já é um pouco da questão indígena, peixe frito, peixe assado. A gente gosta de tomar açaí, aí, né, tem essa coisa da cultura do norte mesmo, açaí com farinha, tapioca. A gente gosta muito de festas regionais, né, a quadrilha, então a gente comemora essas questões aí. Agora tem se aberto algumas outras festas que não eram tão comuns aqui, né? Por exemplo, o Halloween, que é importada dos Estados Unidos, não tinha tanta importância assim, a gente não dava muito crédito para o Halloween. Porém, nesses últimos anos, pessoal, não sei, começou a adentrar nas escolas, a partir das escolas particulares, de algumas escolas de inglês, e aí hoje já começa assim a ter essa questão do Halloween, sabia? Não tinha muito isso aqui, mas agora... Como eu disse para vocês, a cultura do lugar ela vai mudando, né? E aí, falando ainda de cultura nordestina, a gente tem a quadrilha. Falando da cultura daqui, nós também temos o boi-bumbá, né? Então, tudo isso ela vai se misturando, né? A culinária também é muito diversa, gente. Aqui em Porto Velho mesmo, a gente já tem uma abertura de vários tipos de comida, de culinária, gente. Culinárias desde aquela de rua, né? Aquela comida de rua, como também uma alta gastronomia, já tá, né, como aqui está tendo alguns cursos de gastronomia nas universidades, faculdades, aí tem uma galera que já está trazendo uma alta gastronomia para cá, uma coisa diversificada, entendeu?
uma releitura de alguns pratos, pirarucu com uma outra cara, por exemplo. Então, assim, só enquanto vocês conversam, eu estou falando aqui, tá? Que a gente já tem umas mudanças aqui nessa região. Uma mudança de cultura, de festas, a gente também tem um sotaquezinho, uma coisinha. Então, tudo isso, gente, faz parte da cultura. Religião, certo? Religião aqui em Porto Velho, ela é muito mais predominantemente cristã, claro, né? Nós temos o catolicismo, temos os evangélicos, porém, assim, hoje aqui os evangélicos estão ganhando cada vez mais espaço. Temos inúmeras igrejas de várias vertentes, mas também temos as religiões de matrizes africanas, temos terreiros aqui também, temos alguns de outras, né? Temos espíritas, então tem uma mescla aqui, mas predominação maior aqui são os evangélicos, ok? Então, dando esse fechamento, gente, vamos aqui voltar para o nosso assunto, que é sobre a cultura, né? Bom, a gente tem um cara que começa a falar sobre cultura, quando a gente está na faculdade, é um dos primeiros que a gente lê, é o Taylor, né? O Edward Taylor. Ele diz que cultura é um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral e direito. Ou seja, tudo que a gente produz de conhecimento, seja ele formal ou informal, nem aquele conhecimento de rua mesmo, brincar de bets, é um conhecimento que eu acho que nem de você, essa geração, nem sabe. Né? É um conhecimento que a gente foi fazendo ali no dia a dia, mas também tem o conhecimento acadêmico, tem o conhecimento dos povos tradicionais, tem o conhecimento do cotidiano, né? Então, todo o apanhado de conhecimentos, todo o apanhado de crenças, formais e informais, porque a gente tem as igrejas, mas também a gente tem as crenças populares, que também não deixam de ser crenças, né? A arte, da mesma forma, a arte mais erudita, como também uma arte mais popular. Todo tipo de moral, de regras, de formas de ver o mundo, assim como também o direito. Então, gente, o Taylor, ele abarcou tudo que nós produzimos enquanto seres humanos é cultura. Olha que legal. Muito bem, gente. Então, sim, dentro da antropologia, a gente começa lendo o Taylor, mas a gente tem só o Taylor? Não temos só o Taylor, nós também temos outros. Então, a gente vem trazendo aí outro teórico importante para a antropologia, que é Franz Boas. E Franz Boas, hein, gente? O que Franz Boas fala sobre a cultura? Ele diz o seguinte, que a cultura, ela é única e deve ser analisada de modo aprofundado e particular. Então, existem várias culturas, segundo ele, e não a cultura, não existe a cultura europeia. Existem as culturas europeias, entendeu? Não existe a cultura brasileira, existem as culturas brasileiras, né? Então, ele fala isso de um aspecto mesmo, chamando atenção para a diversidade cultural, para explicar as diferenças entre as sociedades humanas. Então, ele não vê uma cultura como única e universal. Por exemplo, Taylor tinha essa leitura mais universalista. Já o Franz Boas, ele traz uma forma de olhar particular. Tanto que esse particular a gente chama depois, na antropologia, né, de particularismo histórico. E o Franz Boas faz parte dessa noção de pensamento, né? Particularismo histórico. Gostei muito na época de ler Franz Boas na faculdade, porque me abriu os olhos para muita coisa, até mesmo para os preconceitos que eu tinha em relação às culturas dos outros, porque a gente tem essa tendência de achar que a nossa cultura sempre é melhor, sempre é a mais evoluída, sempre é a mais aberta, quando na verdade a gente vem cheio de preconceitos nessa sociedade. Infelizmente, a cultura também nos ensina a querer ser melhor que os outros, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Muito bem. Outra questão também, outro teórico da antropologia que fala sobre cultura é o Bronislaw Malinowski. Quem estudou antropologia, com certeza também ouviu falar no Malinowski. Já o Malinowski, ele pensava assim, que as culturas seriam como sistemas,
né? Funcionais. Então, gente, só de falar isso aqui, funcionais, a gente já vem para uma outra linha de pensamento da antropologia, funcionalismo. Lembra que lá do Franz Boas é o particularismo histórico, já que do Malinowski é o funcionalismo, né? Então, ele diz que esses sistemas funcionais e equilibrados, eles são formados por elementos que são interdependentes, tá, gente? Esses vários elementos que dão características próprias, principalmente no que dizia respeito às necessidades básicas, como o alimento, a proteção e a reprodução. Olha que interessante. E muitos, só uma questão interessante, né, das questões dos antropólogos, é que tem os antropólogos que são aqueles que escrevem o que levam de informação para ele, né, que é aquela antropologia de gabinete, que a gente chamava isso na faculdade, e tem os antropólogos que vão a campo, que vivem junto com aqueles grupos, aqueles aldeias indígenas, e esse é o antropólogo que vivencia, e aí é ele que traz os escritos, ele que traz a experiência. Então, Malinowski é um desses, é aquele que foi para campo, tá, gente? Que vivenciou mesmo os perrengues do campo. Franz Boas também. Franz Boas também foi um dos antropólogos que foi a campo lá, viver junto com a galera para poder entender, tá? Então, tá aqui, o Malinowski é funcionalista, né? Aí a gente vem aqui para a cultura e personalidade. Será que a cultura, ela forma a nossa personalidade? Vocês acham que sim ou que não? Hein? Vamos ver então aqui. A Ruth Benedict, ela diz o seguinte, que, bom, ela desenvolveu um padrão cultural, né? E aí esse padrão cultural, esse conceito que ela criou, ela fala da prevalência da homogeneidade e coerência de cada cultura. Então, cada cultura vai criando um padrão, e esse padrão vai moldando as pessoas, né? Já a Margaret Mead, ela também é muito importante dentro da antropologia, né? Ela investigou o modo como os indivíduos recebiam esses elementos da cultura de maneira que isso formava a personalidade deles. Ou seja, a Mead, ela defendia que essa nossa personalidade, ela não é criada ao acaso, entenderam? Então, ela vem assim, sendo criada a partir das nossas referências de mundo. Então, é meio aquilo mesmo, é o meio que forma a nossa personalidade, a forma da gente se comportar. Essa é uma das visões. Todos concordam com isso? Não, porque aí a gente vai ter, por exemplo, a psicologia, que já vai trazer outras leituras, né? Talvez até divergentes aí em relação a esse assunto. Então, gente, não criem na cabeça de vocês verdades absolutas, tá? Então, assim, a gente está falando de personalidade, lá na psicologia é outra leitura, tá certo? E aí, a gente tem um dos principais antropólogos da antropologia, que também é muito conhecido nesse meio, que é o Claude Lévi-Strauss. O que o Lévi-Strauss trouxe para a gente? Ele diz, gente, que a cultura deve ser considerada um conjunto, tá, de sistemas simbólicos, entre os quais se inclui a linguagem, regras matrimoniais, a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas. Vocês viram alguma semelhança aí, gente, com alguém? Eu vi sim, eu vi a semelhança dele com o Taylor, né? O Taylor também falou de outras palavras, mas ele também disse que é em linguagem, né? Ele também falou que tem a ver com a arte, com a ciência. Então, assim, crença, né? Que no caso também é religião. Então, de certa forma, os antropólogos também concordam em alguns aspectos. Discordam em outros, tá? Mas também concordam em alguns aspectos, certo? Esse aí é o Lévi-Strauss. Também foi um antropólogo que foi a campo, que conheceu comunidades, veio ao Brasil, ele conheceu o Brasil, a realidade brasileira, então esse também não é um antropólogo de gabinete, certo? Então, a grande preocupação do Lévi-Strauss foi analisar o que era comum e constante em todas as sociedades,
criando assim, né, ele criou como se fosse uma regra universal dos elementos indispensáveis para uma vida social. Então, ele pegou a sociedade X, Y, Z e comparou, né? A gente também tem uma linha da antropologia que trabalha a comparação de culturas, né? Eu não estou lembrando agora o nome, não sei se é comparativa, alguma coisa assim. Então, ele foi fazendo essas comparações de culturas, né? E aí ajudou ele a entender que, por exemplo, vamos falar a palavra religião. A palavra religião é elemento que está presente praticamente em todas as sociedades, seja ela qualquer uma, né? Religião no sentido de crença. Então, a gente tem sociedades indígenas, sociedades ocidentais, orientais, sociedades asiáticas. Então, esses elementos, esse é um elemento que é universal. Universal porque ele está presente em todas as sociedades. Então, ele foi elencando isso, buscando ver que tinha algumas coisas que, mesmo eles não conversando entre si, eles conseguem construir coisas parecidas, né? Olha que interessante. Cultura e a ideologia. Bom, aí a gente entra num campo também muito importante, né? Que é a ideologia. Onde vai a cultura, até onde vai a cultura e aonde entra a ideologia, né, pessoal? Então, o termo ideologia, ele foi utilizado pelo pensador Destutt de Tracy, no seu livro Elementos da Ideologia, né? Nesse sentido, ele diz que a ideologia é a ciência da gênese das ideias, né? Ele procurou elaborar uma explicação para os fenômenos sensíveis que interferem na formação dessas ideias, ou seja, a vontade, a razão, a percepção e a memória, né? É complexo, né, gente, falar de ideologia, não é tão simples assim, né? Então, a ideia de ideologia, ela nasce das análises das sociedades antigas, mas o conceito da ideologia, ela é produto essencialmente moderno, ela foi surgir lá, né, depois começa ali as transformações da Europa, né, as revoluções, e aí começam-se a se preocupar mais com o termo da ideologia, certo? Muito bem. Então, gente, o Augusto Comte, no curso de Filosofia Positiva, ele retornou o sentido de ideologia utilizada por Tracy, que é o estudo da formação das ideias, partindo do quê? Das sensações em relação ao corpo e ao meio, e acrescentou outro também, um conjunto de ideias de determinada época. Então, assim, as ideias que circulavam lá no século XX, gente, são ideias diferentes do que a gente construiu e está construindo aqui no século XXI. Então, a partir de cada momento histórico, a gente vai tendo mudanças na forma de ver o mundo, na forma de construir. E uma coisa interessante também aqui, nessa ideia aqui de ideologia, é a questão das ideias partindo das sensações, né? Como que o nosso corpo fala? Tem até um livro, né? O Corpo Fala. Então, como é que o nosso corpo, ele é reflexo de ideologias, né? Ele é reflexo dessas sensações. Então, faz muito sentido quando você fala, por exemplo, de questões religiosas, né? Como que você tem uma pessoa que consegue sentir determinada sensação dentro do meio religioso e ela constrói uma experiência espiritual a partir daquilo. E, às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver entra e não sente aquilo que ela está sentindo, entende? Então, assim, é um processo de construção e que o corpo faz totalmente parte e sentido nisso. Então, as experiências religiosas, elas passam muito por isso, tá? Criam ideologias e criam sensações que são muito particulares a determinados, digamos assim, a determinadas situações, né? É bem interessante, sim, essa questão da ideologia. E aí vem o Karl Marx, né? O Karl Marx também ele traz a discussão da ideologia a partir do diálogo com Engels, que é o seu melhor amigo, né? Ele escreve o livro A Ideologia Alemã e ele diz que a ideologia é como um sistema de representações e ideias que correspondem a uma forma de consciência e que as pessoas têm uma determinada época. Então, assim, ela forma a consciência das pessoas, até mesmo
daquilo que elas consideram bom ou ruim, certo ou errado, né? E ele diz que essa consciência ela é condicionada pela existência social dos indivíduos. Então, é a sociedade que dá esse tom, né, dessa ideologia que vai formando aqui o pensamento dessa pessoa. Então, o modo como a pessoa vive define como ela pensa. Cara, que frase forte, hein? Nossa, chega, eu me arrepiei aqui. O modo como a pessoa vive define como ela pensa. Exatamente isso, galera. Quando a gente vê determinadas situações, até mesmo no âmbito das crenças, você não acredita que aquela pessoa pensa daquele modo. Mas é a forma com que ela vive que vai definindo a maneira com que ela vai pensando. E isso tem muito, muito, muito a ver com as diversas ideologias extremistas, né? O extremismo, gente, é perigoso exatamente porque ele usa essas ideologias para confundir a cabeça das pessoas. E aí, se ela está num ambiente em que ela está o tempo todo sendo bombardeada por pensamentos extremistas, ela vai viver e pensar desse modo. Olha só como interessante. Então, faz muito sentido, né, essa frase. O modo como a pessoa vive define como ela vai pensar. Muito bem. Vamos guardar essa frase para uma frase de rede social, aí, de Facebook, né? Muito bem. A ideologia não é uma mera ilusão ou aparência, né? Mas ela é uma realidade objetiva, segundo Marx, né? Ela é atuante e manipulada pela burguesia. Aí é uma leitura já bem específica, porque o Marx é um grande crítico, tá, da burguesia. E ele diz que essa ideologia ela procura camuflar as contradições e os conflitos próprios de uma sociedade dividida de classes. Para quê? Para obscurecer os fundamentos, principalmente no processo de exploração e desigualdades sociais, né? Então, ela faz o mundo parecer mais leve. As ideologias elas acabam trazendo essa sensação de que nem tudo é ruim, porque faz com que você, né, chegue num patamar de um pensamento até mesmo de conformismo com determinadas situações. Por quê? Porque traz essa realidade objetiva e manipulada, assim como o Marx aponta aí, né? Muito bem, gente. Estão gostando? Eu estou gostando desse negócio aqui, viu, de ideologia, para a gente estudar. Bom, então todos nós, não há como fugir disso, viu, gente? Não tem como. Todos nós, de certos grupos, estamos participando de alguma ideologia, tá? Ah, eu não sou livre, ninguém me manipula. Ah, tá bom, inocente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós somos manipulados de alguma forma ou em algum momento da vida, tá? O que a gente tem que fazer é fugir, tentar, né, sair desse mar de manipulação, conseguir respirar a capacidade de se autoavaliar e de avaliar as ideologias que você responde, né? Então, assim, são esses bolsões ideológicos, hoje em dia a gente chama de bolha, né? Ah, você está na bolha, você não entende isso porque você está na bolha, né? E aí há pessoas que dizem coisas em que nós também acreditamos, pelas quais lutamos e também pelas opiniões muito parecidas com as nossas. Então, essas bolhas onde as pessoas participam, elas ajudam vamos botar aqui, bolsões ideológicos, né? Elas ajudam a confirmar as minhas ideias, tá? Então, assim, eu tenho umas ideias assim, assado e tal. Então eu vou participar desse grupo que concorda comigo. E aí eu fico nesse diálogo só para confirmar aquilo que eu já quero, que eu já acredito. Entendeu? Difícil mesmo é você sair da bolha e ir para uma outra bolha, que é contrária à sua. Aí eu quero ver. Porque a maioria das pessoas, gente, não faz isso. A maioria das pessoas vão procurar amigos, pessoas próximas, amigas, pessoas do trabalho, que exatamente concordam com tudo aquilo que ela pensa. É interessante isso, né? Como a gente tem essas tendências e é bem previsível. Nós somos muito previsíveis. Isso demonstra, né, como que as ciências sociais nos ajudam a nos conhecer melhor, a gente conhecer a nós mesmos. Então, quando a gente olha, realmente,
para tudo aí que você está fazendo, começa a pensar nas tuas opiniões de mundo. E aí depois vocês me digam, quando vocês olham essas opiniões, quando a gente participa de algum acontecimento, de alguma manifestação, nós temos muito pouco de nosso aí. Geralmente, quando a gente vai falar, a gente já reproduz o que já circula nesses grupos. Qual o exemplo que eu posso trazer para vocês? Prático, dos dias de hoje. São os grupos de WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp, eles formam uma ideologia na qual, gente, é muito previsível, é previsível demais. A pessoa vem te falar uma coisa que o teu colega já tinha falado de manhã e ele fala a mesma coisa de tarde, porque ambos estão na ideologia daquela bolha, daquele grupo. Não estou falando de ser de esquerda ou direita, não, gente, eu estou falando de grupos. Então, aí ele catou aquilo para ele, concorda porque ele já está dentro dessa bolha, então ele vai reproduzir. E nisso reproduz para um, para outro, para outro, para outro. Daqui a pouco tá geral falando daquele assunto, né? Então a gente tende a reproduzir aquilo que nos é falado, né? E dentro desses grupos. Então a gente pouco para pensar, será que realmente eu concordo com isso? Será que isso realmente está certo? Será que eu não tinha que checar essa informação? Será que eu não estou errado? Nossa, está errado. É uma coisa impossível nos dias de hoje. Porque todo mundo quer estar certo. Nas suas convicções, nas suas religiões, nas suas crenças políticas, não tem espaço para estar errado. Todo mundo quer estar certo. Não é verdade? Aí você fala, não, mas o seu pensamento está errado. Nossa, vira um problema. As pessoas ficam, né, irritadíssimas. Porque no mundo de hoje, as pessoas não querem ouvir, elas querem ser ouvidas. E dessa forma, consequentemente, elas querem estar certas, elas querem só alguém para confirmar. Estou lá falando, e a pessoa, aham, verdade, né? Concordo com você. É a melhor amiga que você vai ter, o amigo. É aquele que concorda o tempo todo com você. Agora aquele vai falar, não, você está errado nisso aqui. Aí você já não aceita. Não aceita porque nesse mundo as pessoas querem estar certo o tempo todo, né? Muito bem, então voltando aqui para a nossa reflexão de hoje, que está muito interessante, é isso que acontece, gente. O que a gente sabe, o que a gente reproduz, entra nessa visão de mundo que as pessoas concordam, nessas verdadeiras bolhas, né? A gente pode chamar isso de bolhas. Então, a ideologia no cotidiano, ela relaciona essas questões de pessoas, as ações, as palavras, os sentimentos, os elementos, elas formam esse grupo, né, que a gente acabou de falar, essas bolhas que vão conversando entre si e formando as suas opiniões a partir disso, a partir desse grupo. Então, fica muito previsível o que determinado grupo está pensando, como eles vão agir, por quê? Porque a gente já sabe a ideologia deles. Ah, essa ideologia aqui eu já conheço, já sei até o que eles vão falar sobre esse assunto, né? Por exemplo, vamos falar um tema aqui que é bem polêmico, aborto. Aborto passa pelo filtro das ideologias total, galera, total. Passa pela ideologia religiosa, passa pela ideologia política, pela ideologia social. Aí, quando você participa dos grupos que já têm uma opinião formada sobre o assunto do aborto, você já tem uma previsibilidade óbvia, que é saber o que ela vai falar sobre aquilo. Não, eu não concordo. Por isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí o outro grupo que concorda, eu já concordo, por isso. Aí você já até sabe os argumentos, porque esse grupo já tem uma opinião formada, eles não estão abertos para conversar com ninguém, né? Aí é que mora o problema. Quando não tem abertura para conversar, aí a gente não muda a opinião, não muda a questão, né? E aí na sociedade do capital, essas relações elas são muito voltadas para econômico, né? Então passa pelos filtros dos sentimentos, né? Então a forma de pensar passa muito pelo capitalismo. Até o sentimento, a pessoa, eu estou triste, tá? Vou no shopping comprar. Como se aquela compra do shopping fosse oferecer, né, um alívio para aquela situação enfim, da tristeza. Então tem muito isso, passa muito por isso, né? Muito bem. Então a gente termina aqui falando sobre a dominação e o controle. Então analisar a cultura e a ideologia
traz essa necessidade, né, em que os autores fizeram para demonstrar que esses dois conceitos não podem ser utilizados separadamente. Por quê? Porque onde há dominação há controle, né? Então, tem-se uma profunda relação entre eles, sobretudo no que diz respeito ao processo de dominação das sociedades capitalistas, né? Então, ele controla o pensamento das pessoas. Quem foi que trouxe uma ideologia sobre isso? Foi o Antônio Gramsci, né? O Antônio Gramsci dizia que a relação da base do conceito hegemonia, ele parte da premissa, né, da origem grega, que fala da supremacia, ou preponderância. Então, ele chama de um aparelho de hegemonia. Então, assim, o conceito de hegemonia ele vai trazer, né, essa predominância, essa preponderância, né? O Gramsci também é muito citado pelos autores aí. Ele fala que uma classe se torna hegemônica quando, além do poder coercitivo e policial, ele também utiliza a persuasão. Então, ele produz um consenso de pensamentos, né? O que é desenvolvido mediante um sistema de ideias muito bem elaborado por intelectuais a serviço do poder, né? E esses intelectuais a serviço do poder, eles passam a escrever, a produzir conhecimento para atender, né, essa hegemonia, né, para convencer e converter as pessoas às suas ideias. Se eu não me engano, ele chama de intelectual orgânico, eu não lembro se é isso, mas mais ou menos era isso que ele falava, né? Quando eu estudava na faculdade, o Gramsci, a gente tinha muitas leituras e debates sobre ele, né? O Pierre Bourdieu, ele desenvolveu o conceito de violência simbólica. Para quê? Para identificar as formas culturais que se impõem e fazem parte daquilo que nós aceitamos como normal, como verdade, que nem sempre existiu, mas pode ser e não pode ser questionada. Então, é um conjunto de regras não escritas nem ditas que a gente acredita ser normal. Como, por exemplo, a gente pode falar do infanticídio, a violência contra as crianças. A gente normalizou de tal forma que a gente não acha errado, né, violentar uma criança, fazer coisas erradas. Hoje, no sentido de hoje, já do nosso século XXI, já não se tem tanto esse pensamento, mas no passado, dar uma surra numa criança era totalmente aceitável e normal, né? Então, assim, ele fala dessa violência simbólica que essas culturas produziram, né? Então, a gente tem, então, nesse sentido, essa ideia que o Bourdieu defende como uma naturalização da história, na condição dos fatos sociais, independentemente de ser bons ou ruins, passam a ser naturalizados, então torna-se verdade para todos. Olha que interessante isso aí, né, gente? Quer dizer, uma coisa que não é nada natural, que não nasceu com a gente, como um coração, pulmão, fígado, enfim, passa a ser visto como natural porque a gente quer que seja e não quer que questione isso e pronto, acabou, né? E aí o Bourdieu ainda assim destaca que é pela cultura que os elementos dominantes garantem um controle ideológico, tá? Desenvolvendo uma prática cuja finalidade é manter o distanciamento entre as pessoas e as classes sociais. Então, pega essas ideias, controla as pessoas e fazem elas ficarem que nem zumbis. Elas não questionam nada, né? Isso é bastante interessante de ver que acontece, né? E aqui, gente, deixar aqui para o final da nossa aula o material complementar para vocês fazerem uma leitura e texto. E ela vai servir para um pré-requisito da aula 14, em que a gente vai falar sobre indústria cultural, tá? Então, leiam esse texto aqui, que está disponível para vocês já no material, para que vocês possam assistir a aula 14, beleza? Então, gente, está aí as nossas referências da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e reflitam, viu, gente? A forma com que a gente vive determina a maneira como a gente pensa. Nossa, que frase, hein? Pense nisso. Pense nisso e a gente vai continuar a nossa aula na próxima, para que a gente possa refletir mais sobre esse assunto, tá certo? Até mais, bons estudos!